Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. A prorrogação na coleta do censo 2022 e os percentuais já alcançados em Patos de Minas. Chuvas não dão trégua e continuam no fim de semana na região. Polícia Civil indicia 6 pessoas por envolvimento em morte de adolescente. O monitoramento dos pontos críticos nas rodovias da região após as primeiras chuvas. Curso de Publicidade e Propaganda do Unipam promove noite de autógrafos. Prefeitura de Presidente Olegário investiga caso de leishmaniose na comunidade de Taboca. TSE apresenta resultados dos testes de integridade e biometria das urnas e comprova a eficiência do processo eleitoral brasileiro. OAB de Uberlândia exonera de comissão advogada que fez declaração xenofóbica sobre Nordeste e Defensoria pede indenização por danos morais. Cresce o consumo de álcool entre os que têm maior carga de trabalho. A prorrogação na coleta do censo 2022 e os percentuais já alcançados em Patos de Minas. E tem mais informações a partir de agora no NTV News. Pelo menos 6 pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil de Patos de Minas suspeitos de participação na morte de uma adolescente de 16 anos ocorrida em maio de 2015. Everton da Silva Cruz, de 16 anos, foi assassinado a tiros no dia 10 de maio de 2015 na rua Duque de Caxias, aqui em Patos de Minas. De acordo com informações, o atirador chegou até essa meia-água e Everton estava na casa de um amigo sentado no sofá. Invadiu a residência com arma em punho. E no corredor, ele tentou assassinar um amigo de Everton, Caio César Martins Ferreira, que estava também junto com Everton. Só que sobrou para o adolescente os disparos. 2 acertaram a cabeça e 2 o tórax. Foram encontrados no local cápsulas da pistola utilizada no crime. Logo depois disso, o crime encontrava-se inquérito em aberto, só que foi finalizado este ano pela Delegacia de Patos de Minas. 6 pessoas foram indiciadas, inclusive um homem de 40 anos está com um mandado de prisão em aberto. Para falar a respeito desse inquérito, depois de 7 anos de investigação, o Dr. Luiz Mauro Sampaio, hoje titular da Divisão de Homicídios de Patos de Minas, foi um trabalho constante, com cruzamento de informações. E o que vocês descobriram através desse inquérito concluído depois de muito tempo? Então, nós descobrimos que o alvo principal seria o indivíduo Caio, a vítima Caio. O atirador foi levado para lá numa motocicleta. O piloto da motocicleta permaneceu do lado de fora enquanto o atirador entrou. Esse atirador estaria com um problema no braço. Teria, num primeiro momento, antes de efetuar os disparos contra Caio, ele teria deixado a arma cair ao solo. Pegou essa arma novamente. Nesse meio tempo, Caio conseguiu fugir para os fundos da casa, mas ainda houve disparos contra Caio. Não satisfeito, o atirador, verificando que existia uma testemunha ocular do fato que ele estava cometendo, ele então decidiu matar essa vítima. Veio então a efetuar diversos disparos que vieram a dar o óbito a essa vítima. Depois disso aí, o autor saiu e foi para a residência dos outros coautores e partícipes que se encontravam numa casa à espera do que teria acontecido. Todos esses indivíduos que se encontravam nessa residência, segundo os indícios que nós puxamos, nós tivemos, todos eles auxiliaram, induziram e instigaram o atirador e o motociclista a irem até a casa de Caio para efetuar os disparos contra Caio e também vir aí a matar qualquer outra pessoa que viesse a estar naquela residência e que pudesse ser uma testemunha-chave para o caso. Doutor, sobre o envolvimento dessas pessoas, são 6 pessoas, na época tinha até um menor de idade que estava envolvido nesse crime. Qual é a participação de cada uma? Como que cada uma contribuiu para esse assassinato? E a motivação? Vocês já sabem por que esse adolescente foi morto? Vamos começar pela motivação. Com relação à motivação, a vítima que seria o alvo principal, né, o alvo ideal deles, tinha um problema com o mandante, que seria esse indivíduo que está com o mandado de prisão em aberto. Ele teria esse problema, é um problema primeiro relacionado à mulher e depois a uma disputa de localidade. A partir dessa situação, houve um desentendimento que já estava há alguns meses ou algum tempo entre essa vítima e o mandante do crime. E posteriormente então, esse mandante fez isso. Agora o fato de que, como todos agiram, né, nós temos 2 que foram ao local, um deles foi o atirador e os outros estavam lá instigando e induzindo, que estavam até aguardando o retorno para avisar o mandante que tudo tinha dado certo,
que a pessoa tinha sido alvejada, como tinha sido programado por toda essa quadrilha. Esse indivíduo já está com o mandado de prisão decretado pelo Poder Judiciário já há algum tempo. No momento que ele teve decretado esse mandado de prisão, ele foragiu e conseguiu foragir das garras da Justiça. E agora a gente vai tentar buscar esse indivíduo, que nós, como já estamos fazendo há algum tempo, juntamente com o papel da Polícia Militar, que está em todo local, e a Polícia Civil na investigação, mas a gente pede sempre para a sociedade para que nos passe a informação caso venha a saber aonde está esse indivíduo que está foragido. Damos o mesmo valor a esses inquéritos que estão lá em datas anteriores, o mesmo valor para os inquéritos que estão acontecendo atualmente na Delegacia de Homicídios. E por conta disso, vem somado aí a atitude de todos os cidadãos de Patos de Minas que buscam a delegacia e confiam na Polícia Civil, para que saibam que a Polícia Civil, a Polícia Militar, Ministério Público e Poder Judiciário estão unidos num só propósito, que é de fazer a justiça. Com o início do período chuvoso, a Polícia Militar Rodoviária tem monitorado os pontos mais críticos nas rodovias da região. O tempo dos últimos dias não tem favorecido o trânsito nas rodovias que cortam o município de Patos de Minas. Alguns estragos já foram verificados, inclusive nesse trecho que aparece nas imagens, na LMG 737, que liga a cidade de Guimarães a Cruzeiro da Fortaleza, aonde um buraco que antes era pequeno se tornou uma grande erosão por causa das chuvas. De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DER, já está sendo feito um trabalho paliativo para resolver toda a situação, inclusive desviando o fluxo de água para que a erosão não aumente de tamanho. Em outros pontos aqui das rodovias que cortam o município de Patos de Minas, como por exemplo a MGC 354, problemas também podem ser registrados e há uma atenção do motorista nas rodovias. Por esse motivo, vou começar agora com a Polícia Militar Rodoviária, que vai explicar um pouco mais sobre quais trechos o motorista precisa ter um pouco mais de atenção. Sargento, onde o motorista ele tem mais dificuldade, vai encontrar mais dificuldade aqui na MGC 354? Exatamente, como você bem disse, com o período chuvoso que iniciou agora e se aproxima, requer mais atenção dos motoristas e os pontos onde inclusive os órgãos com circunscrição sobre a via têm já atuado de maneira, uma prevenção, reparação de danos nas vias. No trecho entre Patos de Minas e Presidente Olegário, a rodovia MGC 354, especialmente nos quilômetros 165, 153, 154, requer mais atenção dos motoristas. Também na rodovia que você citou, LMG 737, que é um trecho de ligação entre Cruzeiro da Fortaleza e Guimarães, que requer também atenção dos usuários das vias, dos condutores dos veículos. O que a gente precisa salientar também é que a segurança viária é um direito e responsabilidade de todos. Então, o condutor, o proprietário do veículo, antes de colocar o seu veículo em circulação, não é só por uma precaução de ser autuado, não é questão de vou ser autuado, é questão de segurança do veículo, as condições dos equipamentos de segurança, se tem o step em condições, se os pneus estão em condições também, o limpador de para-brisa, as condições do veículo para não ser surpreendido, envolver um acidente ou o veículo ficar imobilizado na via e de repente ter um desgaste, né? Porque a intenção é de iniciar uma viagem, iniciar um deslocamento e chegar com segurança em tempo. Agora, sargento, uma das ocorrências que mais provocam um acidente é a questão da ultrapassagem indevida. Nesse período, essa ultrapassagem ela acaba sendo ainda mais um risco para mortes no trânsito, né? A questão de morte no trânsito não cabe nem falar estatisticamente, porque isso é de conhecimento de todos, que infelizmente todos os anos várias pessoas têm as vidas ceifadas nas rodovias. O que a gente tem lutado, a Polícia Militar Rodoviária, para minimizar. O nosso objetivo é 0 acidentes, nós trabalhamos com afinco para isso e também contamos com a consciência do condutor de veículo, que não realize uma ultrapassagem no local proibido, que não force ultrapassagem, que não coloque os demais condutores e passageiros em risco. A questão também que a gente tem que sempre frisar é a ingestão de bebida alcoólica, que é um dos grandes fatores para acidente de trânsito, para risco às pessoas que todos os dias usam as rodovias, certo? Algo que a gente sempre frisa também é manter uma distância de segurança,
e evidentemente o veículo tem que estar em condições para, de repente, precisa de uma frenagem mais rápida, o veículo tem que estar em condições também. O que ocorre com as chuvas, infelizmente, a aquaplanagem, então é um fator também que requer mais atenção do motorista, com a condução consciente, uma condução preventiva do veículo, para que exatamente o objetivo é deslocamento, uma viagem, iniciar em segurança, encerrar em segurança e chegar são e salvo ao destino. Muito obrigado, sargento, pelas informações. Está aí a Polícia Militar Rodoviária Estadual. Em todo o estado de Minas Gerais, nas rodovias estaduais, há essa fiscalização da polícia e também esse controle nos pontos mais críticos, onde a polícia nota que há buracos, há curvas sinuosas ou situações como que aconteceu aqui próximo a Patos de Minas, em Presidente Olegária, onde houve o desmoronamento de alguma parte desse talude ali ao lado da rodovia, que por vários meses ficou interditado até que o DR fosse até esse ponto para fazer a correção do local. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Daqui a pouco, o bloqueio do MEC deixa universidades federais com atividades comprometidas e curso de Publicidade e Propaganda do Unipam promove noite de autógrafos. O curso de Publicidade e Propaganda do Unipam realizou a primeira noite de autógrafos nesta quinta-feira. 9 escritores patenses participaram do evento. O evento teve como objetivo homenagear 9 escritores patenses que relançaram os seus livros. A ideia surgiu quando os alunos de Publicidade e Propaganda perceberam que muitos autores lançaram os seus livros durante a pandemia e assim não puderam divulgar as suas obras para que a população conhecesse um pouco sobre elas. E o nosso objetivo era dar visibilidade para esses autores, para essas obras. Então nós decidimos realizar nossa primeira noite de autógrafos. Primeiro porque nossa intenção é todos os anos que seja um evento anual, que faça parte do calendário cultural do nosso curso, do Centro Universitário de Patos de Minas, e que a gente possa todo ano homenagear os nossos autores. Hoje, a nossa escolha foram para esses autores que durante a pandemia lançaram os seus livros, mas nos outros anos também a casa está aberta para a gente trazer novos autores. A gente está muito feliz, essa noite de autógrafos, é um prazer imenso a gente poder estar aqui com todos esses autores e aproveitando tudo isso, as nossas horas de extensão, nós vamos estar aproveitando para poder fazer meio que uma coletiva, ver um pouquinho sobre cada autor, sobre a história de cada livro, para que a gente possa, até numa matéria que a gente está fazendo com a Regina, coordenadora do nosso curso, fazer um folder para divulgar algum desses livros, algum desses autores. Então hoje a gente está coletando tudo que a gente pode para a gente poder fazer um folder e fazer uma propaganda bem legal para algum desses autores. A noite reuniu autores de diversos gêneros literários, cada um com a sua história e inspiração. Dentre eles, Altamir Fernandes com o livro Colégio Estadual de Patos de Minas, Memórias de sua criação, Consuelo Nepomuceno com Atos e Entre Atos de uma História e Rodrigo Versiani com a sua obra O Controle da Publicidade Infantil de Alimentos. Colégio Estadual Memórias de sua Criação é um livro que foi publicado no ano de 2017. Durante 3 anos, eu, enquanto historiador, fiz essa pesquisa, onde basicamente eu queria entender o seguinte: como que a escola municipal, o colégio municipal, criado em 1960, ele se tornou a posteriori o Colégio Estadual de Patos de Minas. E é muito interessante nesta pesquisa que eu elaborei, porque eu não discuto tão somente as questões educacionais da época dos anos 60, mas também, paralelamente, eu faço uma análise da questão política de Patos de Minas. Meu livro, eu tentei não fazer uma pesquisa bibliográfica e, no entanto, acabei mostrando toda a história de Patos, toda a história dos artistas, toda a história que fala sobre as frustrações, as decepções, os sucessos, as vitórias e aquele trabalho que acontece por trás dos bastidores, que ninguém fica sabendo. O livro é fruto da minha dissertação de mestrado, onde eu pesquisei não somente o direito, mas em razão da publicidade ser direcionada para o público infantil, eu busquei uma pesquisa multidisciplinar, onde explorei a psicologia infantil,
saúde humana, nutrição, porque existe uma grande influência da mídia incentivando o consumo desses alimentos ultraprocessados. Para as estrelas da noite, foi um momento único e marcante na história dos escritores de Patos de Minas. Eles tiveram a oportunidade de não só falar de seus livros, como também puderam conversar com seus leitores e autografar as obras que foram adquiridas pelos admiradores de suas histórias. Eu acho que é um momento de reconhecimento. Para mim, especialmente, é muito gratificante, porque estar no meio de escritores, eu que escrevi pela primeira vez um livro, então eu sinto assim um reconhecimento muito grande e percebo também que quando você escreve, você acaba colocando, reportando e registrando coisas importantes que às vezes estavam escondidas, que eram necessárias ser mostradas. Nós estamos muito felizes porque nós tivemos uma boa presença de público, de pessoas da nossa comunidade, bem como de alunos também do Unipan, de outros convidados, que vieram prestigiar os autores patenses. Você sabe que Patos é uma cidade que tem muitos autores, aqui tem uma grande produção intelectual, tanto na questão de ensaios, bem como na área da poesia, na área de romances e tudo mais. Então a gente quer mais oportunidades. Livros aí que vêm enriquecer e incentivar as pessoas à leitura. A gente vê que as pessoas às vezes estão muito voltadas para o lado digital. Eu particularmente, nós estamos em frente à biblioteca aqui, sou professor no Unipan e eu tenho assim uma paixão muito especial pelo livro físico. Eu ainda não me adaptei muito ao livro digital. Eu tenho que ter aquele negócio de abrir o pacote, sentir o cheiro do livro. Então eu acho isso muito importante, não dispensando as novas tecnologias, mas assim, creio que esse evento foi um evento maravilhoso, marca um tempo novo aqui no Unipan. O governo federal bloqueou na última semana 328 milhões de reais de recursos do Ministério da Educação que seriam destinados às universidades federais. Com isso, ao longo do ano, já foi retirado das federais 763 milhões de reais, corte que pode parar as universidades. O bloqueio de mais de 328 milhões de reais vai prejudicar o funcionamento de universidades e institutos federais em todo o país. É o que prevê a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. A alteração no orçamento, que segundo os dirigentes pegou a todos de surpresa, prejudicaria até os pagamentos já empenhados para este ano. Depois desse contingenciamento, as consequências vão ser gerais para todo o sistema. Quais consequências? Claro que uma série de projetos importantes das universidades, projetos estratégicos, que algumas delas têm, podem ser afetados. Dou apenas um exemplo. Existe um conjunto de universidades federais que está desenvolvendo a vacina da Covid. A minha Universidade Federal do Paraná, a Federal do Rio de Janeiro, a Federal de Minas Gerais, são exemplos dessas universidades, a Unifesp também. Evidentemente que, com a inviabilização orçamentária absoluta, é difícil imaginar que esses projetos não serão afetados. Mas, mais do que isso, quer dizer, os serviços, bolsas, muitas universidades têm no seu próprio orçamento, uma parte do seu orçamento para as bolsas, para as pessoas de baixa renda, para complementar aquelas verbas do chamado PNAES. Quer dizer, essas pessoas, portanto, podem ser afetadas. Projetos de pesquisa, projetos de extensão, mas eu acho que aquilo que traduz mais claramente aquilo que pode acontecer com as universidades é o fato de que aquelas despesas mais básicas das universidades, nesse momento, de modo generalizado, estão a perigo de não serem adimplidos. E é aqui que eu me refiro. Despesas de luz, de água, de manutenção, contratos de limpeza, contratos de vigilância e assim por diante. A situação como as coisas ficaram a partir desse decreto de contingenciamento coloca em questão o próprio funcionamento mais básico nas suas despesas do dia a dia que qualquer instituição precisa para funcionar, e as universidades, nesse sentido, não são diferentes. A União Nacional dos Estudantes se manifestou sobre a medida por meio de nota, chamando a iniciativa do governo federal de confisco de saldo das instituições de ensino. Já o Ministério da Educação alega que o valor bloqueado, que corresponde a 5,8% das despesas de cada unidade, atende a uma demanda do Ministério da Economia e que os valores serão restituídos até dezembro.
A seguir aqui no News, chuvas não dão trégua e continuam no fim de semana na região. Você vai ver que a Prefeitura de Presidente Olegário investiga caso de leishmaniose na comunidade de Taboca. TSE apresenta resultados dos testes de integridade e biometria das urnas e comprova eficiência no processo eleitoral brasileiro. E OAB de Uberlândia exonera de comissão a advogada que fez declaração xenofóbica sobre o Nordeste e Defensoria pede indenização por danos morais. A Prefeitura de Presidente Olegário informou nesta quinta-feira que investiga um caso suspeito de leishmaniose tegumentar registrado na comunidade de Taboca. O setor de endemias fez um bloqueio no povoado para saber se há mais pessoas com suspeita da doença. A leishmaniose tegumentar não é contagiosa e provoca úlceras na pele e mucosas. O teste de integridade das eleições 2022 e o projeto piloto com biometria comprovaram a eficiência das urnas eletrônicas brasileiras. Na sessão plenária do TSE desta quinta-feira, o ministro do TSE exaltou o resultado. O teste de integridade acontece há várias eleições. No processo eleitoral de 2022, foi realizado teste em 641 urnas. Em 58 delas, houve ainda o projeto piloto com biometria. No projeto piloto, após votar, o eleitor foi convidado por um servidor da Justiça Eleitoral a participar do teste com biometria. Participaram mais de 2.000 eleitores nos processos. O resultado garante a eficiência do sistema eletrônico de votação, afirma o presidente do TSE. Novamente, nas eleições, no primeiro turno, nas eleições de 2022, se repetiu o que houve nas eleições de 2020, nas eleições de 2018, 2016, 2014, 2012, 2010, 2008, 2006, 2004 e 2002. 20 anos de absoluta lisura das urnas eletrônicas com comprovação imediata pelo teste de integridade. Depois de declaração xenofóbica aos nordestinos, a OAB de Uberlândia exonerou a advogada Flávia Rodrigues Moraes, que era vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada no município. A advogada já havia pedido licença do cargo devido à repercussão do vídeo. Após a votação, a advogada Flávia Rodrigues Moraes de Uberlândia publicou um vídeo na rede social. A todos aqueles brasileiros que a partir de hoje tem que ser muito inteligente. Nós geramos impostos, nós pagamos impostos. E sabe o que a gente faz? A gente gasta o nosso dinheiro lá no Nordeste. Não vamos fazer isso mais. Vamos gastar dinheiro com quem realmente precisa, quem realmente merece. A gente não vai mais alimentar quem vive de migalha. Vamos gastar o nosso dinheiro aqui no Sudeste ou no Sul ou fora do Brasil, que inclusive está muito mais barato. A OAB de Uberlândia lamentou o fato e determinou a exoneração da advogada do cargo de vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada e abertura de processos disciplinares. Após uma apuração dos fatos, nós tomamos as seguintes deliberações. Exoneração da advogada do cargo que exercia na Comissão da Mulher Advogada. Determinação para a abertura de processos disciplinares em atenção às representações que nos foram enviadas por advogados de Uberlândia e da região. Reiteramos que nós não compactuamos com os lamentáveis fatos veiculados nas redes sociais, nem com as expressões utilizadas pela advogada, e que a OAB de Uberlândia se sente profundamente constrangida e envergonhada e se solidariza com o querido povo nordestino que muito contribui com o progresso nacional e em especial com a nossa região. A Defensoria Pública de Minas Gerais propôs uma ação civil pública nesta quinta-feira contra a advogada. O órgão pede que Flávia pague R$100 mil por danos morais e o dinheiro seria entregue a entidades de combate ao preconceito, racismo e xenofobia. A Defensoria também pede que ela se retrate das declarações. O fim de semana deve ser com manutenção do tempo chuvoso no Alto Paranaíba e Noroeste. Pensou em ótica? Lembrou New Color. 35 anos de tradição e qualidade em Patos de Minas.
A chegada de uma frente fria ao sudeste provoca instabilidades. A tendência é de céu nublado com possibilidade de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar registra 40%. Em Patos de Minas, as temperaturas oscilam entre 19 e 31 graus no sábado. No domingo, de 18 a 28 graus. Em Carmo do Paranaíba, vai de 19 a 30 no sábado. No domingo, mínima de 17 e máxima de 28 graus. Presidente Olegário, as temperaturas deverão variar de 20 a 33 graus no sábado e de 18 a 29 no domingo. Em Lagamar, máxima de 32 no sábado e no domingo vai de 19 a 30 graus. Já em Rio Paranaíba, no sábado, mínima de 19 e máxima de 30. No domingo, máxima prevista de 27 graus. Depois do intervalo, aqui no News, cresce o consumo de álcool entre os que têm maior carga de trabalho e a prorrogação na coleta do censo 2022 e os percentuais já alcançados em Patos de Minas. A coleta do censo 2022 pelo IBGE foi prorrogada até dezembro devido à falta de pessoal para atuar como recenseador. Em Patos de Minas, cerca de 60% dos domicílios já foram visitados, mas no meio rural o percentual é menor. Desde o dia 1º de agosto deste ano, profissionais do IBGE trabalham pesado na coleta de dados dos brasileiros. Já são mais de 60 dias de pesquisa que, segundo o presidente do Instituto, não tem sido satisfatória. A estimativa é visitar 89 milhões de endereços e sejam contadas cerca de 215 milhões de pessoas. Devido à falta de recenseadores, o prazo para a coleta de informações dos brasileiros foi prorrogado até dezembro deste ano. Conforme dados do relatório, até o início deste mês, 1.167.011 pessoas haviam sido contadas em 407.812 casas do estado. Até o fim do mês de setembro, 37.074 indígenas e 1.071 quilombolas já haviam sido contados. Apenas 54,41% dos setores concluídos até o momento no estado. O principal motivo da prorrogação, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, seria na falta de profissionais para trabalhar em campo na coleta de informações para o censo demográfico deste ano. Para se ter uma ideia, são pouco mais de 95 mil recenseadores espalhados pelo país, o que corresponde a 52,2%. Em Patos de Minas, a equipe do IBGE precisaria de 140 pessoas para executar esse trabalho. São apenas 91. O grande gargalo está na zona rural e também na rotatividade, já que muitas pessoas entram e saem. Em Patos de Minas, 60% dos domicílios já foram visitados. Toda a equipe do censo ela realiza o trabalho de campo. Então, tanto o recenseador quanto o supervisor, todos estão em campo para executar o trabalho, né? Toda a equipe está envolvida. O coordenador de área explica que um recenseador pode ganhar mais de um salário mínimo e ter ajuda de custo em algumas situações. Um novo processo seletivo deve ser aberto em breve para preencher as vagas. A gente está com em treinamento, uma equipe em treinamento agora, se encerrando possivelmente agora na sexta. E ainda não foi definido a data, mas possivelmente ao longo da próxima semana já vai estar, a pessoa pode se deslocar aqui na Ouro Preto 777 para buscar informação e no Unipan, na sala 415, no bloco N, também no site do IBGE, ibge.gov.br. A remuneração do recenseador ela é por produção. Então, quanto mais tempo a pessoa está em campo, igual se ele trabalha um número X de horas, em geral os recenseadores têm uma renda de R$ 1.200 a R$ 1.500. Só que assim, se a pessoa dedica mais horas, ele consegue aumentar bem a produção. E lembrando que setores rurais, ele tem uma ajuda de custo, que pode oscilar, vamos supor, 400, 700, 600 reais, que é uma ajuda de custo para realizar o trabalho. É obrigatório, por lei, responder o questionário, que pode ser básico ou mais completo. As entrevistas duram em média de 5 a 15 minutos. Para bater a meta, o Instituto pede a colaboração da população.
Todo recenseador ele é identificado, então você pode ir pelo esse 0800 721 8181 ou quanto pelo, como você falou, pelo QR Code, pela internet, respondendo ao IBGE, coloca a matrícula dele, consegue ver também. E assim, sabendo que a gente está realizando a pesquisa e a gente não pede nenhuma retribuição financeira e nem dados de conta bancária. Em alguns questionários sempre a gente pergunta a renda, mas pergunta o valor da renda e não dados de conta, que banco recebe, nada relacionado a financeiro. A pesquisa é importante, pois ajuda o governo a conhecer a situação do país, quanto nós somos e como vivemos, para que a verba pública seja melhor direcionada. O censo é um retrato da realidade do país. Então, se o último retrato que foi feito foi em 2010, então a gente está muito defasado. Então a gente tem que atualizar tanto a população, que a gente faz a contagem da população, mas pergunta sobre renda, sobre escolaridade, sobre se a pessoa tem algum tipo de dificuldade, de locomoção, de visão. Então, sim, é um retrato bem completo. Então, sim, é um retrato que precisa ser feito até para medidas públicas, para a gente saber como anda a realidade. Para aliviar o estresse e a ansiedade, muitas pessoas têm recorrido ao uso de bebidas alcoólicas. Um estudo da Organização Mundial de Saúde revelou que o aumento na sobrecarga de trabalho tem representado um aumento também no consumo de álcool. Depois de uma semana corrida, com muito trabalho, a chegada da sexta-feira vira sem dúvidas o momento mais aguardado. E é na mesa de um bar que muitas pessoas decidem celebrar esse momento e aliviar o estresse da rotina. O gesto de tomar uma cerveja se torna ao mesmo tempo válvula de escape e parte da interação social. No contexto atual de sobrecarga de trabalho, talvez pela falta de recompensa, né? Quem fica o tempo inteiro trabalhando, talvez não tenha tempo de ser gratificado pelo lazer, por uma boa conversa, por um hobby, e acaba recorrendo ao alívio imediato, ao prazer imediato que o álcool traz, né? O álcool é uma droga lícita, então ela é fácil de se conseguir, é algo socialmente aceito, e mais do que socialmente aceito, é algo na nossa sociedade muito estimulado. Para a Organização Mundial da Saúde, não existe um nível seguro para o consumo de álcool. E se em pequenas quantidades ele já pode trazer alguns danos para a saúde, quando consumido em excesso, os efeitos são ainda piores. E alguns sinais devem ser observados para saber se a situação está fugindo do controle. Quando a gente bebe, naquela iminência, naquela urgência de alívio, tanto de ansiedade, quanto de estresse, quanto de medo, a gente percebe que a pessoa está usando o álcool como um remédio. Então, além da quantidade, a forma, né? A frequência, tem gente que bebe todos os dias, e que isso repercute na funcionalidade dela, que restringe o repertório dela. Por causa da bebida, ela evita de encontrar com algumas pessoas, por causa da bebida, ela às vezes sabota algum encontro em que não tenha esse tempero do álcool. E a consequência principal do que a gente vê de abuso de álcool é isso. É a mudança do comportamento e da rotina. Em um contexto no qual o álcool vem sendo usado para aliviar o estresse e a ansiedade, o aumento da sobrecarga de trabalho tem representado o crescimento do consumo em excesso da substância. De acordo com um estudo da OMS, quem trabalha por mais de 49 horas semanais costuma ingerir mais álcool que pessoas com carga horária menor. E essa alternativa para aliviar as tensões do cotidiano pode, a médio e longo prazo, atrapalhar ainda mais a nossa capacidade de lidar com os desafios do dia a dia. Mesmo que eu não encha a cara, mas se eu tomo uma taça de vinho todo dia, depois do trabalho, isso vai interferir na minha qualidade de sono, isso vai interferir, em última análise, na capacidade do meu organismo e, consequentemente, na minha capacidade como um todo de lidar com esse estresse. O grande volume de trabalho tem sido uma constante para boa parte da população. E entre as mulheres, com a dupla ou tripla jornada, os efeitos se tornam maiores. Uma pesquisa realizada por uma plataforma de saúde mental mostrou que as mulheres e os jovens de 25 a 34 anos são os que mais sofrem com exaustão e preocupação constante no ambiente profissional. E para sair desse contexto, sem tentar diluir os problemas em álcool, alguns caminhos são possíveis. A saída é cuidar do nosso estilo de vida. É ter um estilo de vida obviamente saudável.
para coisas concorrerem com o álcool, vamos dizer assim. Quando a vida está boa, quando a gente está de barriga cheia, quando o emocional está legal, que a gente está convivendo com gente boa e fazendo coisa boa, esse circuito de recompensa está bem alimentado. E o álcool passa a ser assim, um eventual prazer. Né? Ele é uma companhia de uma comida, não o medicamento que a pessoa precisa. A seguir aqui no News, a gente fala sobre o torneio de futebol de base que será realizado neste fim de semana e a movimentação do mutirão Direito a Ter Pai em Patos de Minas. Os rótulos dos alimentos fabricados a partir do próximo domingo vão ter que cumprir novas regras determinadas pela Anvisa. O objetivo é facilitar a informação para o consumidor e assim ajudar na escolha de alimentos mais saudáveis. Dentro dessas embalagens tem muito açúcar, sódio e gordura saturada misturados no alimento. A quantidade desses ingredientes estão no rótulo, em algum lugar. Muitas vezes, parece que a tabela foi feita para não ser vista com facilidade. Mas a lei promete mudar isso. Uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária obriga as empresas a mudarem a tabela nutricional nos rótulos. Vai ser preto no branco, com visualização mais clara na embalagem. Outra novidade é o design de lupa, indicando que o produto tem altas concentrações de substâncias prejudiciais à saúde. Esse selo tem que vir na frente do rótulo, à vista do consumidor. O objetivo é melhorar a clareza e legibilidade dos rótulos, auxiliando o consumidor a fazer escolhas mais conscientes. Os novos produtos a serem lançados a partir de 9 de outubro já devem vir com um rótulo adequado às novas regras. Já os produtos que estão no mercado têm um prazo de 1 ano para adequação. Os alimentos feitos pelo produtor rural ou microempresa têm um prazo de 2 anos. Por fim, as bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis têm um prazo de 3 anos, respeitando o ciclo natural de substituição dessas embalagens. Todo produto que tiver mais de 15 gramas de açúcar adicionado a cada 100 gramas de alimento, ou 7,5 gramas no caso de 100 ml de líquido, é obrigado a ter o selo indicando a alta quantidade. Para essa nutricionista, a indicação vai ajudar o consumidor a fazer escolhas conscientes. É ganho para nós consumidores, porque a gente vai poder ler com mais facilidade o que aquele produto tem, se ele tem alto, se ele tem médio, se ele tem baixo teor de açúcares, gorduras e sódio, e dessa forma poder melhorar a consciência do que eu estou levando para casa, do que eu estou consumindo e de como isso está impactando ou vai impactar na minha saúde. Nessa demonstração, usamos como exemplo uma garrafa de 600 ml de refrigerante. Cada 100 ml tem aproximadamente 10 gramas de açúcar diluídos. Portanto, 6 colheres de sopa de açúcar são ingeridos de uma só vez, caso você decida tomar essa garrafa inteira. São ao todo 60 gramas de uma substância diretamente ligada à obesidade e ao diabetes. Iniciativas como o aplicativo Desrotulando acompanham com bons olhos as novas regras da Anvisa. Mas a criadora do aplicativo alerta para as artimanhas da indústria. É complicado, por exemplo, quando se tem um fabricante com o limite estabelecido, que é 7,5 de açúcar, por exemplo, por 100 ml, ele coloca 7,43 e aí não apresenta a lupa, isso não significa que aquele nutriente não está em excesso, porque 7,43 é muito próximo a 7,5, que é o limite estabelecido pela legislação, e o limite estabelecido pela Anvisa ainda é superior a limites de outros países, como o caso do Chile, ou o que foi estipulado pela Organização Pan-Americana. Então, mesmo que o produto não apresente a lupa, ele pode estar muito próximo ao que seria para apresentar, e isso não significa que o produto seja saudável. Este fim de semana acontece a segunda edição do torneio de futebol de base em Patos de Minas. Com a presença estimada de 400 atletas e cerca de 20 equipes, a segunda edição do Patos Cup, o torneio de futebol de base, acontece durante o fim de semana em Patos de Minas. Um torneio que vem para fomentar, fomentar o esporte de base, que é um pouco carente em Patos de Minas e região. E a gente convidou em média 400 atletas da região, incluindo a cidade de Belo Horizonte, Patrocínio, Uberlândia, Ibiá, Varjão de Minas, enfim, toda a região, para poder participar conosco e fomentar esse esporte aí que vem crescendo, vem vindo para dar oportunidade para esses garotos aí que querem algo dentro do esporte. O torneio visa aprimorar a prática esportiva dos atletas de base, mas o organizador do evento afirma que a disputa futebolística também traz outros benefícios. Além da parte de competição, é uma oportunidade de lazer para esses meninos, de fazer amizade, de ajudar na formação do caráter desses meninos. Então, assim, não é somente o troféu que está em jogo aqui.
Então vai muito além do futebol, essa integração, essa interação entre as cidades, né? Esses atletas têm a oportunidade de fazer amigo até para a vida inteira. Então isso é muito importante também, não só para o atleta, mas para a vida deles de forma geral. 5 equipes patenses irão participar do Patos Cup, inclusive a base da União Recreativa dos Trabalhadores, a URT, em que o atleta de 13 anos, João Gabriel Costa Porfírio, está escalado. A expectativa é muito grande, né? Tipo, fazer uma boa campanha aqui, né? Pela primeira vez jogando pela URT e pra cima dos caras tentar a vitória, ganhar o campeonato. João Gabriel joga bola desde os 4 anos de idade e quer aproveitar a presença dos olheiros para impulsionar a carreira do futebol. Acho que todo mundo que, né, vai participar da competição pretende, né, seguir a carreira de profissional. Já estamos num time grande, né, representando até o URT pela primeira vez, com base, sub-13 e pra cima dos caras, né. Graças a Deus vamos conseguir, se Deus quiser. São 2 dias, né? São 2 dias de jogos. Sábado a gente faz a fase de grupo e no domingo as finais. Lembrando que as finais, ela oportuniza o atleta que perde a semifinal fazer a final prata. E o atleta que ganha a semifinal faz a final ouro. Então, assim, além das premiações coletivas, também tem a premiação individual, né? Que é o artilheiro e o goleiro de destaque. Para além da premiação, a presença de observadores técnicos poderá também revelar os atletas que mais se destacarem durante o torneio. Vai estar conosco o observador técnico do Fluminense, do Flamengo, do América Mineiro, do Corinthians, do Atlético Mineiro também, no meu amigo Serginho. Então, assim, além do atleta fazer amizade, tentar levar o troféu, ele vai ser observado para tentar seguir a carreira, né? Então, assim, não adianta ser bom. O ideal é ser bom e ser visto. Então, a gente convidou esses profissionais, né, que alguns trabalhando comigo em outros clubes, inclusive do Cruzeiro também vai vir. Enfim, vários observadores técnicos para poder observar jogo a jogo, para poder convidar esses atletas a fazer parte desses grandes clubes aí no Brasil. A competição é aberta ao público e irá acontecer neste sábado e domingo, das 8 às 17 horas, nas quadras de futebol do Panorâmico Tropical Club, que fica localizado na Avenida Dilermando Gomes de Deus, número 1551, no bairro Jardim Panorâmico. O mutirão Direito a Ter Pai foi realizado hoje em todo o estado. 63 unidades da Defensoria Pública de Minas participaram do mutirão, que está na 10ª edição. Em Patos de Minas, houve boa movimentação na procura. Cerca de 20 famílias participaram no mutirão Direito a Ter Pai para a realização de reconhecimentos espontâneos de paternidade e exames de DNA. As partes comparecem, realizam o exame, em dando positivo, né? Posteriormente, o resultado sai entre 15 a 20 dias. Aí o pai pode fazer o reconhecimento espontâneo e aí daí a gente já providencia certidão de nascimento para a criança. As inscrições para o mutirão ocorreram durante todo o mês de setembro. Outro serviço oferecido na Defensoria Pública foi a orientação jurídica, com relação à ação de investigação de paternidade. Em caso do pai ser notificado e não comparecer para fazer o exame, a gente orienta a mãe, né, com relação à documentação, providenciar para a gente propor ação de investigação de paternidade. A defensora pública Maria Emília Machado afirma que o pai pode até se recusar a reconhecer a paternidade após o resultado positivo do teste de DNA, mas mesmo assim será movida uma ação. Nesse caso também a gente vai ajuizar a ação de investigação de paternidade, só que já de uma forma bem mais tranquila, porque já vamos anexar o exame de DNA positivo. Após a confirmação da paternidade, o pai passará a pagar pensão alimentícia. E vale salientar que o único crime no país que resulta na prisão pela falta de pagamento é justamente o da pensão alimentícia determinada pelo juiz. A pensão é calculada de acordo com a possibilidade do pai, né? De acordo com o que ele ganha e com a necessidade da criança. Se a criança tem uma rotina normal ou se ela tem mais gastos com saúde, né? Com medicação, então aí ela vai variar. Se o pai não pagar uma pensão já fixada em juízo, ele pode ser preso. A pena estipulada pelo juiz pelos pais que não pagarem a pensão alimentícia é de 1 a 3 meses, a ser cumprida em regime fechado. O mutirão Direito a Ter Pai foi uma alternativa para aumentar o número de reconhecimentos de paternidade aqui em Patos de Minas. Mas vale reforçar que o processo é gratuito e acontece durante todo o ano aqui no prédio da Defensoria Pública. Não tem custo nenhum, o atendimento é todo gratuito, assistência jurídica gratuita, o exame de DNA, a certidão de nascimento, tudo de forma gratuita. A Defensoria Pública fica no 3º andar do edifício situado na Avenida Padre Almir, número 1249, no bairro Santo Antônio. Com esta, a NTV News fica por aqui, mas volta amanhã às 19 horas. Eu te encontro na segunda-feira. Bom fim de semana e até segunda.